Nostradamus, cujo nome verdadeiro era Michel de Nostredame, é uma das figuras mais enigmáticas e discutidas da história ocidental, conhecido por suas profecias que muitos acreditam terem previsto eventos mundiais significativos séculos antes de ocorrerem. Nascido em 1503, em Saint-Rémy de Provence, na França, Nostradamus era originalmente um médico e astrólogo que começou a se dedicar à profecia na metade do século XVI. As previsões de Nostradamus foram compiladas em sua obra mais famosa, Les Prophètes, publicada pela primeira vez em 1555. O livro é uma coleção de quadras poéticas que, segundo acredita-se, predizem eventos futuros. A obra de Nostradamus é caracterizada por seu estilo enigmático e simbólico, muitas vezes utilizando um mix de francês, grego, latim e provençal, o que torna suas quadras sujeitas a amplas interpretações. Dentre as previsões mais famosas atribuídas a Nostradamus estão a ascensão de Adolf Hitler e o assassinato de John F. Kennedy, JFK. Por exemplo, a previsão sobre Hitler é frequentemente associada à quadra que menciona Ster, que é uma antiga denominação para o rio Danúbio, mas que muitos interpretam como uma referência ao ditador alemão. Nostradamus escreveu que de profundis de Europe de LOS, um enfant naîtra de pauvres gens, que se traduz como das profundezas da Europa Ocidental, criança nascerá de pessoas pobres, sugerindo a origem humilde de Hitler, que efetivamente ascendeu ao poder e causou grande devastação na Europa. Quanto ao assassinato de JFK, intérpretes das profecias de Nostradamus apontam para a quadra que menciona um grande homem sendo morto de um tiro no dia. Embora essa interpretação seja vaga, muitos veem isso como uma referência ao assassinato de Kennedy em Dallas, em 1963. A habilidade de Nostradamus em prever tais eventos, independentemente das crenças pessoais sobre a validade de suas profecias, é algo que continua a fascinar e intrigar. Seus escritos não apenas prevêem desastres ou eventos políticos significativos, mas também abordam mudanças sociais e científicas, o que leva a debates contínuos sobre a precisão e interpretação de suas palavras. É importante notar que muitos críticos argumentam que as profecias de Nostradamus são tão criptográficas que poderiam ser aplicadas a quase qualquer grande evento, com interpretações frequentemente moldadas retrospectivamente para se adequarem aos fatos históricos. Essa natureza ambígua contribui tanto para o ceticismo quanto para a fascinação em torno de seu trabalho, mantendo Nostradamus como uma figura relevante na cultura popular e histórica séculos após sua morte. Para o ano de 2024, as profecias de Nostradamus continuam a gerar intenso debate e fascínio, com previsões que sugerem eventos globais tumultuados e significativos. Essas previsões, parte de seu legado profético, são interpretadas a partir de seus escritos enigmáticos, repletos de metáforas e simbolismo astrológico, deixando margem para diversas interpretações sobre o que exatamente o vidente previu para este ano em particular. As quadras de Nostradamus para 2024 são vistas por muitos como prenúncios de mudanças climáticas drásticas, conflitos geopolíticos intensificados e crises sociais profundas. Segundo interpretações de estudiosos e entusiastas de suas obras, algumas das previsões para 2024 incluem eventos extremos relacionados ao clima, como tempestades devastadoras, secas prolongadas e fenômenos meteorológicos atípicos, que teriam impactos diretos sobre a agricultura, a economia global e a vida humana. Além dos desastres naturais, Nostradamus é dito ter previsto um aumento nas tensões políticas e sociais em várias partes do mundo. As quadras apontam para possíveis revoltas populares e instabilidades políticas significativas, possivelmente como resposta a desigualdades econômicas acentuadas e falhas governamentais. Estas condições poderiam culminar em movimentos civis de grande escala e até mesmo em confrontos armados, à medida que as populações lutam contra a opressão e buscam reformas substanciais. No contexto internacional, algumas interpretações das profecias sugerem que 2024 poderia ser marcado por conflitos geopolíticos que envolvem grandes potências. Tais previsões incluem o surgimento de novas alianças e o reacender de antigos conflitos, que poderiam mudar o equilíbrio de poder em várias regiões do mundo. Nostradamus teria indicado, através de suas escritas, que esses conflitos poderiam ter consequências globais, influenciando a economia mundial e as políticas internacionais.
As previsões também tocam em temas de avanços tecnológicos e suas consequências éticas e sociais. Nostradamus poderia ter previsto a rápida evolução da tecnologia e seus impactos transformadores na sociedade, o que inclui desde inovações que alteram a vida diária até as implicações de tais tecnologias em privacidade e segurança. Apesar do fascínio que essas previsões geram, é fundamental abordá-las com ceticismo. A natureza ambígua e simbólica dos escritos de Nostradamus permite amplas interpretações, o que leva muitos críticos a questionarem a validade de atribuir-lhe a capacidade de prever especificamente os eventos futuros com precisão. Os estudiosos frequentemente destacam que as profecias são retroativamente adaptadas aos eventos, mais do que sendo uma genuína previsão antecipatória. Assim, enquanto as previsões de Nostradamus para 2024 continuam a capturar a imaginação global, elas servem também como um lembrete da nossa fascinação contínua pelo desconhecido e pela possibilidade de vislumbrar o futuro, mesmo que através de um véu de mistério e interpretação. Está gostando do nosso conteúdo até o momento? Então peço que se inscrevam e deixe seu like no vídeo para nos incentivar a postar mais conteúdo diariamente. Nostradamus, nascido Michel de Nostredame em 1503, é uma figura histórica notória por seus métodos enigmáticos de profecia, que combinavam elementos de astrologia com um estilo de escrita complexo e multilingue. Seus escritos, especialmente as famosas centúrias, são um amálgama de técnicas e influências que capturaram a imaginação de gerações por sua ambiguidade e o aparente cumprimento de suas previsões ao longo dos séculos. A astrologia era uma parte fundamental da metodologia de Nostradamus. No século XVI, a astrologia e a astronomia não eram claramente distintas como ciências separadas como são hoje. Nostradamus usava mapas astrológicos para tentar prever eventos futuros, baseando-se na posição e no movimento dos astros no céu. Ele acreditava que essas configurações celestes influenciavam os acontecimentos terrenos, uma visão comum na época. O estilo de escrita de Nostradamus é particularmente notável pela sua utilização de várias línguas, incluindo o francês, latim, grego e provençal. Essa mistura não apenas refletia sua erudição, mas também servia para codificar suas previsões. A inclusão de palavras e frases em diferentes idiomas tornava seus textos intrinsecamente difíceis de interpretar, o que pode ter sido uma estratégia deliberada para evitar a censura ou a perseguição da Inquisição, bem como para conferir um caráter universal às suas profecias, sugerindo que elas poderiam aplicar-se a qualquer tempo e lugar. Os escritos proféticos de Nostradamus são predominantemente compostos em forma de quartetos, estrofes de 4 linhas que são densas em imagens e simbolismos. Esses quartetos são conhecidos por sua natureza obscura e por vezes apocalíptica. A estrutura poética não só embeleza o texto, mas também complica sua interpretação. Frequentemente, Nostradamus empregava metáforas e alegorias que podiam ser interpretadas de várias maneiras, permitindo que suas profecias fossem vistas como cumpridas em diversos contextos históricos. A abordagem deliberadamente ambígua de Nostradamus garante que suas profecias permaneçam abertas a múltiplas interpretações. Isso é visto tanto como uma fraqueza quanto como uma força de seu trabalho. Críticos argumentam que essa ambiguidade permite que qualquer evento significativo seja visto como a realização de uma profecia, enquanto defensores veem isso como prova da profundidade e da relevância contínua de suas visões. O legado de Nostradamus, sustentado por seu método único de profecia, continua a ser um tema de fascínio e estudo. Acadêmicos e entusiastas exploram suas obras, buscando conexões com eventos históricos e atuais. Apesar das controvérsias em torno de sua validade como profeta, as técnicas de Nostradamus, combinando astrologia, multilinguismo, poesia e enigma, garantiram que ele permaneça uma figura enigmática na história da humanidade. Esse estilo complexo e multifacetado faz de Nostradamus uma figura perene na cultura popular e na história esotérica, onde o debate sobre a precisão e a interpretação de suas profecias provavelmente continuará por muitas gerações. Nostradamus é um nome que evoca mistério e fascínio, em grande parte devido às suas profecias que, segundo muitos, previram com precisão eventos-chave da história mundial. Entre essas previsões, algumas das mais notáveis incluem a morte do rei Henrique II da França, o grande incêndio de Londres em 1666, a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão.
Esses eventos, e a maneira como foram supostamente previstos por Nostradamus, contribuem significativamente para o seu misticismo duradouro. Um dos exemplos mais citados de uma previsão precisa de Nostradamus é a morte do rei Henrique II da França. Nostradamus escreveu em uma de suas quadras: "O leão jovem vencerá o mais velho, no campo de batalha em um duelo singular. Ele furará seus olhos em uma gaiola de ouro, 2 feridas se tornam uma, então ele morre uma morte cruel." Em 1559, durante um torneio de justa celebrando a paz de Catial-Cambresis, Henrique II competiu contra Gabriel de Montgomery, conde de Montgomery. De maneira trágica e surpreendente, a lança de Montgomery quebrou, atravessando a viseira dourada do rei e penetrando seu olho. Henrique sofreu por 10 dias antes de morrer devido às feridas, um evento que espelha de maneira notável a descrição de Nostradamus. O grande incêndio de Londres, que devastou a cidade em 1666, é outro evento que Nostradamus é acreditado por ter previsto. Ele escreveu: "O sangue dos justos será exigido de Londres, queimado pelo fogo no ano 66. Embora essa quadra possa ser interpretada de várias maneiras, a precisão do ano e da natureza do desastre levou muitos a acreditar que Nostradamus realmente previu o incêndio que começou em uma padaria na Pudding Lane e consumiu grande parte da cidade. Nostradamus também é acreditado por prever a Revolução Francesa. Ele descreveu cenas de violência e mudança social, dizendo: "De escravos, canções, cantos e demandas, os príncipes e senhores são mantidos reféns." Estas palavras evocam imagens dos tumultos revolucionários que tomaram conta da França no final do século XVIII, culminando na queda da monarquia e na ascensão da República, um período marcado por uma extraordinária turbulência social e política. Outra previsão frequentemente associada a Nostradamus é a ascensão de Napoleão Bonaparte. Em suas quadras, ele se refere a Paul, Nay, Loron que, rearranjado, poderia ser interpretado como Napoleon Roy ou Napoleão Rei. Além disso, a descrição de um líder que negará a entrada aos piemonteses pode ser vista como uma alusão às políticas de Napoleão em relação a certas regiões e suas conquistas militares. Estas previsões, seja pela sua interpretação após o fato ou por sua precisão percebida, aumentaram o misticismo em torno de Nostradamus. Elas servem como testemunho do fascínio duradouro por suas obras, impulsionando o debate sobre se ele possuía uma verdadeira visão profética ou se suas profecias são coincidências interpretadas como factuais. Independentemente da crença individual, o legado de Nostradamus como um profeta ou como um mestre enigmático da palavra escrita permanece influente até hoje, inspirando inúmeras discussões e teorias sobre o significado e a aplicação de suas profecias no mundo moderno. Nostradamus, o místico francês do século XVI, é frequentemente lembrado por suas profecias enigmáticas que abrangem diversos eventos globais, desde ascensões políticas até desastres catastróficos. Suas previsões sobre desastres naturais severos e variados para o futuro, incluindo eventos climáticos extremos e convulsões sociais, ressoam especialmente hoje, à medida que nos aproximamos de 2024, um ano que ele sugere ser particularmente desafiador, com impactos profundos sobre a vida humana e a propriedade. Dentre as profecias de Nostradamus, ele descreveu eventos climáticos de magnitude extrema, tais como tempestades devastadoras, secas prolongadas, inundações catastróficas e até terremotos. Para 2024, interpretadores das suas obras preveem um ano marcado por uma intensificação desses fenômenos. Tais eventos não são apenas naturais em sua essência, mas também amplificados pelas ações humanas, refletindo as preocupações contemporâneas com as mudanças climáticas e a gestão ambiental. Os desastres naturais previstos por Nostradamus para 2024 são vistos como tendo a capacidade de causar destruição generalizada, não apenas em termos de perda de vida humana, mas também na devastação de habitats naturais, agricultura e infraestrutura urbana. As previsões apontam para um ano onde as comunidades ao redor do mundo podem enfrentar crises sem precedentes, com deslocamentos massivos de populações, escassez de recursos básicos como água e alimentos, e um aumento significativo em problemas de saúde pública. Junto aos desastres naturais, Nostradamus também sugeriu que 2024 seria um ano de convulsões sociais.
As adversidades causadas por eventos climáticos extremos poderiam catalisar ou intensificar conflitos sociais e políticos. Segundo suas previsões, as tensões podem surgir devido à desigualdade na distribuição de recursos necessários para a sobrevivência ou como reação às políticas governamentais percebidas como inadequadas na gestão das crises emergentes. A visão de Nostradamus para 2024 não se restringe a um local ou região, mas abrange um contexto global. Com o avanço da globalização, um desastre natural em uma parte do mundo pode afetar a economia e o bem-estar social em outras partes, uma interconexão que o místico antecipou em suas profecias. As previsões destacam a necessidade de cooperação internacional e ação conjunta para mitigar os efeitos desses desastres e evitar os piores cenários de convulsão social. O que torna as previsões de Nostradamus particularmente relevantes para o ano de 2024 é a forma como elas incentivam a reflexão e a preparação. Independentemente de se aceitar suas visões como literalmente verdadeiras ou como metáforas para o entendimento de nossos próprios tempos, há um valor inegável em considerar essas previsões como um alerta para os desafios potenciais que podemos enfrentar. Preparar-se para adversidades naturais e sociais, reforçar a resiliência comunitária e promover políticas de sustentabilidade podem ser vistos como imperativos que emergem dessas profecias antigas, trazendo lições valiosas para o presente e o futuro próximo. Deste modo, as previsões de Nostradamus para 2024 servem como um lembrete da nossa vulnerabilidade coletiva diante das forças da natureza e das consequências de nossas próprias ações, incentivando um olhar crítico sobre como podemos melhor nos preparar e responder a esses desafios iminentes. E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham encontrado muita informação útil nas previsões de Nostradamus para 2024. Lembrando que, se há algo que essas profecias nos ensinam, é a importância de estar sempre atentos e preparados. O futuro pode ser tão imprevisível quanto as quadras de Nostradamus, mas uma coisa é certa: estar informado e consciente dos potenciais desafios nos ajuda a enfrentá-los de forma mais eficaz. Então, fiquem ligados. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima, e lembrem-se: o conhecimento é a nossa melhor ferramenta para o futuro. Tchau e até mais!